Boa noite, pessoal. Pode dar para ouvir sem microfone? Dá para ouvir lá em Dá. Tranquilo. Se precisar do microfone, se alguém falar mais baixo que eu, aí a gente liga aqui. Mas por enquanto, bora no gogó mesmo. Eu quero primeiro me apresentar, né? Meu nome é José Everton, para quem não conhece. Sou professor de Direito Penal, Processo Penal, Administrativo e Constitucional. E de vez em quando eu dou umas aulinhas de redação para a banca CESP. Eu não sou professor de português não, mas eu tenho uma basezinha na área de redação voltada para a banca CESP. Ainda bem que para vocês não vai cair, né? Redação. Mas hoje eu vou estar com vocês aqui com a aula de Direito Penal e Processo Penal também. Claro que em meia hora a gente não vai ver tudo que possivelmente vai cair na prova. Mas a intenção aqui é direcionar vocês para que a partir de hoje vocês comecem a estudar o que realmente pode vir na prova. Eu já passei em alguns concursos públicos aí. Na área da polícia eu já passei em 5. Em outras áreas eu passei aí em 6 ou 7. Em 14 concursos no total, né? Que eu já passei. E eu quero dizer a vocês que é possível, basta você ter estratégia. Se você pegar um edital desse para você estudar ele todo mundo, você vai ter que estudar pelo menos um ano. Quanto tempo a gente tem? 2 meses, né? Mais ou menos 2 meses. Ninguém estuda um edital desse em 2 meses. Então pode esquecer, o edital todo ninguém estuda. Mas aqui, com a experiência que a gente já tem, a gente vai passar para vocês o que realmente cai dentro de direito penal, o que costuma cair, entendeu? Nas provas de polícia, né? A maioria que vai fazer PM de Alagoas, acho que todo mundo. Mas serve para a polícia civil, serve para agente penitenciário uma boa parte. A prova de agente penitenciário é um pouquinho diferente da prova de polícia militar e polícia civil, mas também serve. Então a hora de estudar é agora. Aí vê, direito penal para PM de Alagoas, não vai ter muito o que escolher não. As outras matérias, português, direito administrativo, constitucional, o edital elenca vários pontos e a gente vai mostrar a vocês dali do edital o que mais é cobrado em prova de concurso de polícia. Na área de direito penal, o edital já foi uma mãe para vocês. O edital disse assim, ó. Penal eu não vou cobrar quase nada, só isso. Então, bicho, a gente vai ter que estudar praticamente tudo de direito penal. Tudo, entre aspas, né? Porque acho que 90% do que o edital cobrou a gente vai ver em uma planilha que eu elaborei aqui. Quem estuda comigo já viu ela, já está enjoado de ver e vai ver hoje de novo. Se um danado desse errar na prova, é porque ele não viu essa planilha. Ou não tatuou ela, feito o nosso amigo Alcimar, né? Conseguiu tatuar ela, eu só não vou dizer onde, que é antiético, mas ele tatuou a planilha. Então presta atenção, ó, direito penal, começando agora. Direito penal, PMAL, ó. O que foi que o edital cobrou? O edital cobrou título 1 do direito penal, do Código Penal, título 2 e título 3. Então, a gente vai ter que estudar isso aí tudo, porque é muito reduzido. No título 1 é a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Vocês vão estudar o título 1, 2 e 3, que vai do artigo 1º até o artigo 28 do Código Penal. Pega o código, baixa na internet e dê uma lida do artigo 1º até o artigo 28 do Código Penal. Sorte de vocês, porque no edital anterior cobrava, além disso, cobrava teoria da pena, crimes em espécies, que é da parte especial do direito penal. Nesse edital só vai cobrar isso. Então deixa de preguiça e estuda tudo de direito penal. A aplicação da lei penal no tempo e no espaço, a gente vai ver algumas coisinhas que sempre caem. O título 2, ó, teoria do crime. Quem não sabe teoria do crime, pode dizer que ele não sabe direito penal. Desde um policial militar, desde qualquer concurso que cobre direito penal,
Até um concurso de juiz federal, o cara tem que saber disso aqui, ó. Título 2, Teoria do Crime. Importantíssimo para o direito penal e importante também para a vida dos senhores que daqui uns dias vão ser policiais. Porque vocês vão saber quando é que vocês vão poder agir e estar amparado por uma excludente de ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa. Muitos policiais aí nem sabem. Age imaginando que está amparado, mas faltou um requisito e ele vai responder pelo crime de homicídio se matar o cara, né? Então é muito importante não só para a prova, mas para a vida de vocês. E por último, culpabilidade, que a gente vai ver culpabilidade dentro da teoria do crime. É um título diferente, mas também está dentro da teoria do crime e a gente vai estudar tudo junto. Sem demora, para a gente não perder tempo, a gente vai ver o primeiro título, aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Primeiro que eu quero que vocês saibam é o artigo 1º. A gente vai estudar do artigo 1º até qual? Quem anotou? Até o 28 do Código Penal. No artigo 1º já começa a ser muito importante para a vida da gente que vai fazer essa prova. Princípio da anterioridade da lei penal. O artigo 1º diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia combinação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então está dizendo o quê? A lei tem que vir antes do crime. A regra é essa, lei penal, ela sempre tem que vir antes do crime. Então, por exemplo, hoje andar sem camisa é crime? Não é crime. Então eu estou andando sem camisa hoje. Amanhã eu visto uma camisa, mas surgiu uma lei dizendo que a partir de amanhã andar sem camisa é crime. Essa lei vai poder me punir por ter andado sem camisa hoje? Não. Por quê? Porque a lei tem que vir antes do crime. A lei tem que vir antes do fato. Tanto a lei, considerando uma conduta criminosa, como a sua pena, né? Todo crime tem uma pena. Então, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Tudo tem que vir antes do fato. Só que existem exceções. E quais são essas exceções? Toda vez que a lei penal ela for boa, ela vai poder retroagir. Porque existe lei penal ruim, existe lei penal que piora a situação, existe lei penal boa e existe uma lei penal que melhora a situação. Por exemplo, hoje a pena é de 5 a 10, amanhã pode surgir uma lei dizendo que a pena diminuiu, agora é de 3 a 5. Essa lei é ruim ou é boa? Boa. Então, em regra, a lei penal não retroage. Ela é aplicada daqui para frente. Foi o que a gente viu, né? A lei surgiu hoje. Eu posso aplicar ela aos crimes, aos casos que aconteceram ontem? Não. Ela só se aplica daqui para frente. Só que quando a lei penal é boa, aí ela vai retroagir. Eu trouxe aqui para vocês algumas situações que vêm em latim, assim, do jeito que está. Eu trouxe em latim. Não é para complicar a vida de vocês, é porque as provas estão cobrando assim em latim, ó. Mas é tranquilo, ó. Abolício criminis. Uma lei que aboliu o crime. O que é abolir o crime? Acabar com o crime, certo? Uma lei que acabar com o crime. Hoje uma conduta é criminosa, certo? Amanhã surge uma lei dizendo que essa conduta não é mais crime. Ela é boa ou é ruim? Ela é boa. Para o réu ela é boa, sim ou não? Exemplo, ó, crime de adultério. Até um tempo atrás, adulterar era crime. Surgiu uma lei dizendo, a partir de hoje, adultério não é mais crime. Quem estava preso por ter cometido crime de adultério, quem estava respondendo processo, teve que ser liberado. Por quê? A lei penal boa, o que acontece com ela? Retroage. Ela é ex tunc. Essa palavrinha em latim também cai nas provas. Ex tunc é quando retroage. Ex nunc é quando não retroage. Tá aí, ó, no slide dá para ver aí, né? Então, a abolício criminis é uma lei que aboliu o crime, ela é retroativa, ok?
é uma exceção ao princípio da anterioridade da lei. Mas a gente também tem aqui, ó, novatio legis in melius. Que danada é isso? Nova lei melhor. Tá vendo que apesar de ser latim, mas dá para a gente entender? Até porque o português deriva do latim, não é? Então vê só. Novatio legis in melius. Nova lei melhor. Essa nova lei melhor, ela retroage ou não? Retroage, então ela segue a exceção, não é? Em regra, lei penal só se aplica daqui para frente. Exceção, ela retroage quando ela é boa. Mas vê aí esse terceiro ponto, ó. Novatio legis incriminadora. Quem pode me dizer o que danado é isso? Nova lei incriminadora. É uma lei que pega uma coisa que não era crime e agora ela incrimina. Ela diz, a partir de hoje, essa conduta é crime. Certo? Por exemplo, os crimes cibernéticos. Antes eu invadia um dispositivo eletrônico e não respondia por nada. Não respondia por crime cibernético, né? Eu poderia até responder por outra coisa. Espalhei, divulguei foto de alguém, eu ia responder por outro crime. Mas hoje surgiu uma lei que diz que invadir dispositivo eletrônico é crime. É um crime específico lá no Código Penal. Essa lei é boa ou é ruim? Antes não era crime. Agora ela está dizendo que é crime. Vocês acham que essa lei é boa ou ruim? Essa lei é ruim para o réu, né? Para o réu essa lei é ruim. Ela vai poder retroagir. Aqueles que invadiram o dispositivo semana passada estão presos, sim ou não? Não, porque a lei ruim, ela não retroage. Só se aplica daqui para frente. No momento que ela surgiu, para frente. Quarto ponto aí, ó. Novatio legis impégios. Quem poderia me dizer o que é uma novatio legis impégios? Nova lei pior. A nova lei que piora a situação. Ela não criou um crime novo. Ela apenas piorou o crime que já existia. O crime de tráfico de drogas antes de 2006, se não me engano. 2006, né, Paulo? Antes de 2006, a pena dele era de 5 a 10 anos. Pena mínima de 5, pena máxima de 10. Certo? Surgiu uma lei nova lei impégios, uma nova lei pior, que diz que agora é de 5 a 15 anos. Aumentou a pena máxima, não é? Antes era de 5 a 10, agora é de 5 a 15. Essa lei retroage ou ela só pode ser aplicada de 2006 para frente? Porque ela é pior, não é? É uma nova lei pior. Novatio legis impégios. Entenderam? Então, ó, princípio. Eu estava até comentando aqui, eu acho uma aula no crime de sequestro. Essa novatio legis impégios. Eu sequestrei um crime continuado. Ela pode retroagir, não é isso? Na verdade ela não retroage. É porque o crime continuado, o flagrante dura até você cessar a sua conduta. Você sequestrou, por exemplo, sequestraram a sogra do negão e solicitaram o resgate a ele, certo? O cara sequestrou a sogra dele semana passada. A lei estava em vigor semana passada, dizia que a pena dele era de 10 anos no máximo. Antes dele soltar a véia, foi o que aconteceu. Surgiu uma lei pior. A lei piorou a situação. Disse agora sequestrar, em vez de ser de 10 anos, a pena máxima vai ser de 20. Na metade do caminho dele, entendeu? Ele ainda estava em execução. Depois que a lei entrou em vigor, ele soltou a véia. Ele responde pela lei nova ou pela lei antiga? Pela lei nova, porque o flagrante ainda estava em andamento, entendeu? A partir do momento que ele cessar o flagrante, aí você vai ter que ver a lei do momento que o flagrante cessou. Essa é uma exceção também, é crime continuado, não é isso? Agora vê, a regra é que a lei penal só se aplica daqui para frente, certo? Exceção é quando ela é boa. Quando ela é boa, ela se aplica retroagindo. Todo mundo que está preso, se surgir uma lei dizendo a partir de agora essa conduta não é mais crime, vai ter que liberar todo mundo, ok? Mas existe uma lei
ou existem dois tipos de leis que, mesmo sendo ruins, elas vão ser aplicadas futuramente. Aí vocês vão entender o porquê. Elas se chamam leis excepcionais ou temporárias. São leis que elas surgem no momento de calamidade pública ou no momento especial. Essa lei não é uma lei que foi feita para durar para sempre ou até vir outra lei, não. Essa lei, ela nasce em situações especiais. Por exemplo, a lei da Copa do Mundo. Tinha uma lei na Copa do Mundo que não permitia a venda de produtos que não tivessem, não fossem patrocinadores lá da Copa, sei lá, um negócio assim. Então, todo mundo que vendeu produtos durante a Copa, que não era daquela marca registrada lá, cometeu uma conduta criminosa. Essa lei começa quando a Copa inicia e termina quando a Copa termina. Lei temporária é o nome dessa lei. Ela tem um início e tem um fim. Quando a Copa começar, eu não posso vender. Quando a Copa acabar, eu posso vender, certo? Essa lei, quando a Copa acabar, ela também acaba, sim ou não? Quer dizer o quê? A partir do fim da Copa, aquela conduta de vender outros produtos não é mais crime. Se fosse pela regra, o que era que aconteceria? Todo mundo que estava preso porque vendeu camisa durante a Copa ia ser solto, sim ou não? Porque a partir do dia 31 de dezembro, feito foi, não é mais crime. Então, se não é mais crime, eu estou solto. Calma, essa é uma exceção da exceção. Regra, lei penal, não retroage. Exceção, se ela for boa, ela retroage. E a exceção da exceção são as leis excepcionais ou temporárias. Elas vão continuar sendo aplicadas mesmo depois de revogada. A lei, quando ela é revogada, ela morre, certo? Morreu. Mas essa lei temporária, lei da Copa, vai continuar sendo aplicada às condutas ocorridas durante a Copa do Mundo, durante a vigência dessa lei. Estão entendendo? Então, todo mundo que está preso porque vendeu camisa de outra marca vai continuar preso. Se a lei acabou hoje, amanhã eu descubro que Tiago estava vendendo camisa durante a Copa. Aí Tiago vai dizer, sim, mas agora não é mais crime. Agora não é mais. Mas no tempo que você vendeu era crime. Ele vai dizer, mas a lei boa retroage. Se não é mais crime, retroage. É exceção da exceção. Lei excepcional ou temporária continua sendo aplicada. Como é o nome disso? Ultraatividade da lei penal. Eu quero que vocês entendam isso aí, porque cai muito em questões, certo? A lei penal excepcional ou temporária, ela é extraativa. Existe a extraatividade para essas duas leis, excepcional e temporária. A retroatividade e a ultraatividade são espécies de extraatividade. Ou seja, a extraatividade se divide em retroatividade. O que é retroagir? Voltar. Qual é a lei que pode retroagir em regra? A lei boa. Só que essa lei aqui, excepcional ou temporária, sendo ruim ou boa, ela vai retroagir. E ela também vai ser ultraativa. A partir do momento que ela acabar, ela vai continuar sendo aplicada. Isso é a ultraatividade. Então, retroatividade é quando a lei volta. Ultraatividade é quando ela morre e continua sendo aplicada. Com um detalhe, né? Ela vai ser aplicada aos casos ocorridos durante a sua vigência. Por exemplo, durante a Copa do Mundo. Existe a lei excepcional também. Qual é a diferença de lei excepcional para temporária? Tudo que eu falei se aplica às duas. Só tem uma diferença. A lei temporária ela tem início e tem fim. Lei da Copa do Mundo, quando é que ela começa? Quando a Copa inicia. E quando é que ela termina? Quando a Copa termina. Agora, uma lei excepcional. Por exemplo, em tempos de guerras, a população litorânea que mora no litoral não pode acender luz à noite. Ninguém pode acender luz, porque senão o inimigo pode ver de longe e pode bombardear, certo? Então é proibido acender luz durante a noite. Essa lei excepcional, ela tem data de início
Tem. A partir de hoje a gente está em guerra. Ninguém acende a luz. Agora me diga quando é que vai terminar a guerra? Tem data de fim? Então essa é a única diferença. A lei temporária tem data de início e data de fim. A lei excepcional tem data de início e não tem data de fim. Ela vai terminar quando acabar o estado anormal. Calamidade pública aqui nessa cidade aqui que a chuva levou tudo. Palmares. Ali tinha uns camaradas vendendo água mineral a R$20, o botijão de 5 litros. Então criaram uma lei dizendo que é proibido vender água mineral acima de R$5. Essa lei é temporária ou excepcional? Excepcional. Por quê? Porque ela tem data de início, mas eu sei quando é que vai acabar a chuva. Então não tem data de fim, a lei é excepcional. Todo mundo que vendeu água mineral a R$20 durante aquele período vai ser punido. E essa lei, por ser excepcional ou temporária, ela é ultrativa. No momento que a calamidade pública acabar, a lei vai continuar sendo aplicada. Ela morreu, foi revogada, mas ela vai continuar sendo aplicada àqueles casos ocorridos durante o tempo que ela estava viva, certo? Entenderam? Está aí a diferença de um e outra. E, só relembrando, a gente está estudando lei penal no tempo, certo? Lei penal no tempo, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada na lei penal no espaço. Lei penal no tempo e no espaço. Lugar do crime e tempo do crime. Anota aí a palavrinha luta. Luta, toda vez que você olhar para essa palavra luta, você vai saber de duas teorias. A teoria que diz qual é o lugar do crime é a teoria da ambiguidade. E a teoria que diz qual é o tempo do crime é a teoria da atividade. Presta atenção que isso cai em todas as provas, certo? Caiu na Polícia Civil daqui, caiu para agente penitenciário Rio Grande do Norte, se não me engano, e vai cair na prova da PM que vocês vão fazer. Luta, lugar do crime, princípio da ambiguidade. Ambiguidade significa o seguinte: o lugar do crime é tanto aqui, onde ocorreu a atividade, quanto o lugar onde se deu o resultado. Exemplo, dei 200 tiros em Mané, com vontade de matar ele, eu acho, né? Dei 200 tiros nele aqui em Caruaru, certo? Hoje é dia quanto? Dia 2, né? Preste atenção, ó, dia 2 eu dei 200 tiros em Mané aqui em Caruaru. Mané foi socorrido para Recife. Chegou lá e ele morreu. Qual foi o lugar da atividade? E qual foi o lugar do resultado? Recife. Se a questão perguntar qual é o lugar do crime nessa situação, vocês vão dizer o quê? Caruaru e Recife, porque o Brasil adotou a teoria da ambiguidade, certo? Lugar do crime e ambiguidade. Agora, para o tempo do crime, o Brasil adotou a teoria da atividade. Esse mesmo exemplo de Mané, eu atirei nele hoje, dia 2. Mané morre daqui a 8 dias. Qual é o tempo do crime? Hoje, dia 2, ou daqui a 8 dias, dia 10? Hoje, porque o Brasil, para o tempo do crime, adotou a teoria da atividade, certo? Então não esqueça disso não, que isso vai estar na prova. Lei penal no tempo a gente já viu. Lei penal no tempo é quando a lei pode ser aplicada, né? Quando ela retroage, quando ela é ultrativa. Então a gente já teve uma noção. Isso é o que vai cair na prova, certo? Vocês vão reforçar em casa resolvendo questões. Só que eu disse que o primeiro título é Lei Penal no tempo e no espaço. No espaço, a lei penal, em regra, ela é aplicada em todo o território nacional, certo? Isso aí todo mundo sabe. A lei penal brasileira é aplicada em todo o território nacional do Brasil. Só que existem algumas situações que são consideradas território nacional e é o que vem na prova. O território nacional, ele pode ser físico, território físico, que é onde a gente está pisando, e pode ser fictício. Duas situações que o território nacional pode ser fictício, navio e aeronave. Primeiro, o que é o território físico? É o solo onde a gente pisa, é o espaço aéreo nacional e é o mar territorial. O mar territorial vai da
baixa maré, até 12 milhas náuticas, certo? Não são 12 quilômetros. Pegadinha de questão. O mar territorial é da baixa mar até 12 quilômetros, certo ou errado? É errado, são 12 milhas náuticas ou marítimas, tanto faz. 12 milhas marítimas. Quando a maré baixar, você conta, 12 milhas náuticas. Um guerreiro lá do Aproveste uma vez tentou, pegou uma trena e disse, eu vou medir. Em boa viagem. Eu não aconselho fazer isso, né? Basta você saber que são 12 milhas náuticas. Então, o território nacional é das 12 milhas náuticas para dentro e para cima. Até sair da atmosfera, certo? O espaço aéreo nacional da gente é até sair da atmosfera. Saiu da atmosfera quando aqueles astronautas começam a voar lá dentro da nave, aí já saiu do espaço aéreo nacional, ok? Lei penal no espaço. O que é que vocês têm que saber, ó? Território físico, é isso que eu falei, todo mundo sabe. 12 milhas náuticas, espaço aéreo, terra, ilhas, está dentro do Brasil, é território nacional. A lei penal brasileira é aplicada nele. Só que as questões cobram muito é o território nacional fictício. E esse território fictício são aeronaves e embarcações. Tá aí, ó. Fictício, também chamada de abstração jurídica, não importa. O que importa é você saber que o navio e a aeronave, em determinadas situações, são considerados território nacional. Aí vê, toda vez que vocês pegarem uma questão sobre navio e aeronave, vocês vão ter que fazer essas perguntas. Primeiro, a aeronave é brasileira. Você vai olhar, né, na questão, na situação lá. A questão vai contar um caso, vai envolver várias nacionalidades. Vai dizer que um alemão matou um japonês dentro de um navio brasileiro, depois não sei o que lá, vai envolver várias nacionalidades. Esqueça a nacionalidade do agente, do sujeito ativo e do sujeito passivo, e olhe para a nacionalidade do navio. Se o navio é brasileiro, existem duas situações. Se ele é brasileiro e público, a lei penal brasileira se aplica nele, onde quer que ele esteja. Brasileiro e público. Um navio da Marinha, vocês acham que é público ou é privado? Um navio meu que está a serviço do país, ele é público ou é privado? Ele é público. Apesar de ser privado, é meu. Mas ele está a serviço do país, certo? A Marinha alugou ele, o presidente da República alugou para fazer uma missão, cumprir uma missão do país. Então, se ele é público ou está a serviço do país, onde quer que esteja é considerado território nacional. Então, a questão vai te dizer, ó, um navio da Marinha do Brasil, ó, você já sabe que ele é brasileiro. Se é da Marinha, ele é do Brasil, e se ele é da Marinha, ele também é público. Estava aportado em território da Argentina. Presta atenção, o navio é brasileiro, público, mas ele estava no território da Argentina. Um alemão matou um francês dentro desse navio. Qual é a lei que vai ser aplicada? Da Argentina, da Alemanha, a lei brasileira. Nem ligue, porque eles vão encher de nacionalidades. Eles vão encher de nacionalidade. O que importa é a nacionalidade do navio e saber se ele é público ou é privado. Sendo público, o que é que acontece? Ele é território nacional onde quer que esteja. E se ele for privado, o que é que acontece? Se ele for privado, a lei penal brasileira vai ser aplicada dentro dele, dentro do território nacional, que vai até as 12 milhas náuticas, certo? E em águas internacionais. Das 12 milhas náuticas, quando acabou as 12 milhas náuticas, começam as águas internacionais, certo? Até eu chegar em 12 milhas náuticas de outro país, são águas internacionais. É aquelas águas que ficam no meio ali do oceano. Aquela água é de quem? De ninguém. Então, se o navio é brasileiro e privado, a lei penal vai ser aplicada dentro dele, tanto dentro do território nacional como em águas internacionais. Só que quando eu entro em águas estrangeiras, por exemplo, entrei nas 12 milhas náuticas da Argentina. O navio é brasileiro, mas ele é privado, é meu navio. 12 milhas náuticas da Argentina, qual é a lei que vai ser aplicada? A lei da Argentina, entenderam? Se ele é público, não importa onde ele está. Se está parado, se está andando,
lei penal brasileira. Se ele é privado, dentro do território nacional e em águas internacionais, lei brasileira. Entrou em águas estrangeiras, a lei do país em que ele se encontrar, certo? E a gente tem aqui a situação das aeronaves, que parece muito com as do navio. Quem entendeu a do navio, então já fica fácil de entender a da aeronave. Com uma diferença, a aeronave você precisa saber se ela está voando ou pousada. Então, vê, o navio que a gente estudou agora, se ele é público, ele é considerado território nacional aonde? Em qualquer lugar que ele esteja. A aeronave brasileira pública, ela também é considerada território nacional onde quer que ela esteja voando. Essa é a diferença. O navio, eu falei se o navio estava pousado ou voando. Não, né? Mas eu falei se o navio estava andando ou parado. Tanto faz. A aeronave não. Se ela estiver voando, pode estar voando no Japão, lá do outro lado do mundo. Ela é brasileira e é pública. Ela é considerada extensão do território nacional. Tudo que acontecer dentro dela vai ser aplicado à lei penal brasileira, ok? E quando ela é privada? Aí você aplica a mesma situação da embarcação. Se ela está sobrevoando o espaço aéreo nacional, que vai das 12 milhas náuticas até a atmosfera, qual é a lei que vai ser aplicada? Lei penal brasileira, porque ela é privada, mas ela é brasileira. Se ela está em águas em espaço aéreo internacional, não é de ninguém aquele espaço, qual é a lei que vai ser aplicada? Brasileira. Agora, se ela entrou no espaço aéreo americano, por exemplo, a partir das 12 milhas náuticas lá dos Estados Unidos, a aeronave ultrapassou. Qual é a lei que vai ser aplicada? A lei dos Estados Unidos, porque ali já é território estrangeiro e a aeronave é privada, ok? Entenderam isso? A aeronave, ela sendo pública, se ela pousar, a lei que vai ser aplicada vai ser a lei de onde ela pousou, certo? Diferente do navio. Então, vê, ó. O primeiro título a gente deu uma olhada, certo? Isso que eu falei é o que vai cair na prova. Claro que tem mais coisas. Em meia hora não dá para ninguém ver tudo. Mas, se você conseguiu assimilar isso que eu falei, você já tem 2 ou 3 questões aí na prova, de certeza. Agora a gente entra um pouquinho aqui, depois eu vou voltar com mais um tempo. Mas a gente vai entrar um pouquinho aqui no terceiro título de Direito Penal, que é Teoria do Crime. Aí aqui está a massa das questões. A maioria das questões estão aqui, ó, dentro da teoria do crime. O Brasil adotou uma teoria chamada teoria tripartida para dizer o que é crime. Ou seja, para conceituar o crime, essa teoria tripartida partiu o crime em 3 pedaços. E esses 3 pedaços eu fiz uma planilha. É justamente a planilha que vocês vão ter que tatuar, né? Toda conduta, todo fato para ser considerado crime tem que ter esses 3 elementos aí, ó. Tem que ser típico, ilícito e culpável, certo? Todo fato para ser crime tem que ser típico, ilícito e culpável. O fato típico tem 4 elementos. Quais são os 4 elementos do fato típico? Conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. Se eu reunir esses 4 elementos que a gente vai ver mais tarde, então você pode dizer que o fato é típico. Basta ser típico para eu dizer que é crime? Não, porque dividiu em 3 partes, tem que ter as 3. E tem que ser analisada nessa ordem. Primeiro o fato típico, depois a ilicitude. Todo fato típico, ele presume-se ilícito. Se o fato é típico, tem esses 4 elementos, então eu posso dizer que ele, em regra, ele é ilícito. Mas cabe prova em contrário? Sim, claro que cabe. Desde que eu prove que agir amparado em uma das excludentes de ilicitude, aí que vocês já estudaram em casa. Aqui a gente está fazendo uma revisão. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal. Essas 4 são excludentes da ilicitude. Então o fato pode ser típico, mas ele deixa de ser ilícito se eu agir amparado em uma dessas 4. Ok? Matei o negão. Dei 6 tiros nele, matei ele.
Só que antes de matar ele puxou uma 12 para me matar. Então, o que foi que aconteceu? Eu agi amparado em legítima defesa. Minha conduta é típica, mas ela não é ilícita porque eu consegui excluir a ilicitude do fato, certo? Mas digamos que eu matei porque eu quis. Então, a conduta é típica e é ilícita. Aí eu vou analisar a culpabilidade. Na culpabilidade, eu vou analisar a pessoa. Eu matei ele porque eu quis. Só que eu tinha 17 anos quando eu matei ele. A conduta é típica, é ilícita, mas não é culpável. Porque os 3 elementos da culpabilidade estão ali, ó. Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa tem que estar presente. Se faltar qualquer um desses 3, o fato não é culpável. A pessoa não pode ser sujeita a uma pena. O menor de 18 anos, ele não comete crime. Matei ele, mas eu tinha 17 anos, então não cometo crime. Porque para ser crime, a conduta tem que ser típica, ilícita e culpável. Entenderam o que é a teoria do crime? Dentro disso aí a gente vê o que é crime tentado, tentativa, a gente vê os requisitos da legítima defesa, mas para a próxima hora, né? Daqui a pouco a gente volta e agora eu vou chamar o professor de matemática que vai passar umas dicas para vocês também. Boa noite e vem o professor Neto agora.